Boa tarde a todos, mais uma vez o Crono e você. E hoje a gente tem o super prazer de ter com a gente uma das primeiras que trabalhou com o Crono, tá? A Gisele Toledo. Ela tem um trabalho muito lindo e ela tem um trabalho que me chamou muita atenção nos livros que ela escreve, porque ela sai realmente fora do quadrado. Então a gente vai conversar um pouco com ela e ela escreveu um livro que eu indico para todos, que ela vai contar um pouco sobre ele. E um livro de época, é muito interessante você ver a criação de um livro numa época diferente da nossa. Vamos lá? Boa tarde, Gisele, de novo, e por favor, conta um pouco para o povo quem é a Gisele Toledo. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Para quem acessa aí depois em diferentes horários, né? O bom da tecnologia é isso, né? Que não deu para ver na hora, a gente pode acessar outra hora. Então, boa tarde, boa noite, bom dia. Bem, é uma pergunta fácil e difícil, né? Quem é Gisele Toledo, né? Sou eu, muito prazer. Eu sou jornalista de formação e professora por vocação, né? E ser professora numa época dessa é tão difícil, principalmente depois da pandemia, né? Requer muito mais desafio do que sempre teve já, né? Principalmente a professora da minha disciplina, que é a literatura, né? Que cada dia está mais difícil fazer com que o jovem abra um livro para ler com prazer, né? Que é o que eu busco como professora, né? É despertar o prazer de ler, o interesse por um livro, pela escrita literária, pela leitura literária nas minhas aulas. E depois de um certo tempo já como professora de literatura, eu me descobri uma Gisele Toledo escritora. E estou muito feliz de realizar essa função. De novo, com muitos desafios, com muitas agruras pelo caminho, mas, né, se fosse fácil, não seria tão desafiador assim, né? Acho que o interessante está justamente nos desafios que a gente tem que vencer todos os dias. Como escritora, eu queria que você falasse um pouco do livro de época que eu citei e um pouco daquele outro que fala do autor que você estudou, tá? Da autora, na realidade, né? E vamos falar por isso, primeiro desses dois, depois a gente conversa de outras coisas. Vamos lá. Isso, então vamos começar pelo primeiro, que é o meu primeiro livro, que é uma escrita literária, aliás, não é escrita literária, é uma escrita acadêmica, porque foi o fruto da minha dissertação de mestrado, em que o meu objeto de estudo sempre foi a poesia de Adélia Prado, né? Dessa daí eu estou vinculada a vida inteira, né, ad eternum, com a nossa poeta aqui vizinha, né, por ser mineira também. Eu sou de Minas Gerais, né? Então a Adélia está viva até hoje, né? E o meu objeto de estudo é a poesia dela. O meu livro foi sobre o que eu defendi, né, na dissertação, que é a presença do livro Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, na poesia dela. Todo mundo que conhece a obra da Adélia Prado pode notar ali dentro dos poemas: eu já vi isso aqui em algum lugar, e é Grande Sertão, né? Então, a minha pesquisa foi aonde que está muitas coisas nas linhas e principalmente nas entrelinhas da poesia da Adélia Prado, onde que está o romance do Guimarães Rosa, né, que é o Grande Sertão. Então, esse foi... E aí eu divido essa obra em 3 capítulos, né, o primeiro falando da proximidade da palavra poética com a mística, porque tanto o Guimarães quanto a Adélia Prado é uma escrita superior, de uma elevação, né, em nível espiritual, né, que por mais que você queira desvincular isso, não se consegue, né, porque o Reobaldo é um teólogo sertanejo, né, como muitos já falaram isso, e o próprio Guimarães Rosa,
admite essa vertente metafísica, mística no livro dele, né? E a Adélia Prado é esse anjo, né? Que o Drummond, quando escreveu aquela crônica no Jornal do Brasil, foi o primeiro que falou dela, falou assim, tem um anjo lá em Minas Gerais, em Divinópolis, ditando versos, né? E é esse anjo aí mesmo. Por que ela é um anjo, né? Porque a poesia da Adélia Prado pulsa a questão da espiritualidade, né? Então, o primeiro capítulo trata disso. O segundo capítulo é aquele mais pragmático, né? Onde que eu acho, né? Nas epígrafes, na poesia lá, que ela faz um pastiche com a própria linguagem do Guimarães Rosa, ela constrói um poema. Então, o segundo capítulo pega essas coisas bem, bem factuais mesmo dos poemas, né? E o terceiro capítulo é onde fala sobre que é o meu predileto, aí eu já vou dar spoiler, né? Que é a questão da transcendência do cotidiano. E aí os dois dão um show, né? Porque o Guimarães Rosa fala lá que, o Riobaldo, né? O personagem do romance, ele fala lá assim, tudo me aquieta, tudo me suspende, né? Essa suspensão que ele vai buscar nas linhas do romance é muito do nível espiritual, né? E místico. E a Adélia vai buscar isso. Mas aí lá no terceiro capítulo faz uma análise do que dos dois se aproximam e no que ficou mais legal na pesquisa, no que eles se afastam, né? E aí a gente tem um poema dela lá que eu analiso nesse último capítulo, que ela quer a transcendência, mas é pesada demais, né? Aí ela começa a levitar e pá, cai no cotidiano de novo. Então esse é o primeiro livro da escrita acadêmica. E o meu segundo livro é esse aqui, meu companheiro de O Vento nos Canteiros de Hortelã. Eu adoro. A gente trabalhou junto com o Cronos e foi tão bonito, todas as lives, né? A capa foi produzida por um aluno aí, né? Do Cronos. E me deu maior alegria, né? De trabalhar com esse pessoal aí, né? Na divulgação, tudo foi o máximo, né? Então, esse é um romance histórico, porque se passa no século XIX. E, como século XIX tem como pano de fundo a escravidão, né? Já dá para perceber pela capa, né, que vai ter amor nas entrelinhas, nas linhas e nas entrelinhas aqui, né? E um amor que é livre de preconceitos, né? Dos protagonistas, mas de uma sociedade que é racista até hoje, né? Esse racismo estrutural aí, do qual a gente todos fazemos parte, né? E precisamos lutar contra isso. E eu gosto desse romance porque, apesar de ser uma história de amor, né, que se conta, também é uma história de luta, né? De luta pela abolição, de luta pela mulher no seu espaço, né? Que nunca teve, principalmente no século XIX. Se a gente, como mulher, e eu falo isso com lugar de fala, né? A gente está lutando até hoje, né? Para o nosso espaço, para equilíbrio dos salários e para os nossos direitos e tudo, até hoje, em pleno século XXI. Imagina a mulher nesse século XIX, né? Totalmente governada pelo pai, quando não era o pai, era o marido, e numa sociedade totalmente governada por homens e por homens brancos. Aí se dá um romance interracial e a protagonista questiona o lugar dela de não poder escolher, né? E aí não vou contar mais não, senão é muito spoiler. Quem quiser, vai ler o livro.
quando a gente trabalhou junto no Prono, sobre esse livro, a gente acabou inventando a ideia de fazer um documentário com a aluna da Gisele, tá? Que foi a Emily, e que fez até um documentário que está com a gente lá no site, que vocês podem dar uma olhada lá. E eu fiquei encantado com exatamente o posicionamento de uma jovem. Conta um pouco como foi essa experiência de ver a Emily reagindo daquele jeito, né? E o que a gente pode esperar de um jovem quando ele enxerga o livro, tá? Quando ele lê o livro, como a Emily leu. Então, que é uma boa indicação, como você fala que você gosta de incentivar a leitura, eu acho que a Emily é um exemplo que deveria ser seguido pelos jovens. Então, se você puder contar dessa situação, eu acho que é bem legal. Isso é a satisfação do professor, né? Então, um professor de literatura, quando que ele está realizado? É quando o aluno lê o livro e quando o aluno, além de ler o livro, ele fala sobre o livro e o olhinho dele brilha, né? Então, a Emily aconteceu isso, né? E eu quis saber disso só depois, né? Quando ela escolhe o tema do documentário dela ser do olhar de Capitu. Então, até então, a gente fica lá na aula e vai dar prova e nota e tudo, aí fica aquela relação meio até que distante, né? Mas depois, quando a gente sentou para ver e ela mostrou interesse de fazer um documentário, né, que vocês abriram sobre qual livro que você quer fazer, né? Aí ela falou do melhor livro que eu já li, que foi Dom Casmurro. Então, você ter uma jovem, em pleno século XXI, lendo Machado de Assis, né, é muito gratificante e é muito, muito bom, porque o Machado é tudo isso aí que a gente precisa ler na atualidade, né? Ele não é só uma escrita perfeita, um texto maravilhoso, uma argumentação impecável, né? Como ele escreve, mas ele é necessário. Por que ele é necessário? Porque o Brasil que a gente tem hoje é esse Brasil machista, é esse Brasil racista, é esse Brasil misógino, é esse Brasil totalmente com a narrativa na boca de quem conta a história do ponto de vista do homem, do ponto de vista do branco, do ponto de vista bem que concretiza esses estereótipos, né? Então, assim, Machado era um escritor super necessário, né? Para a gente entender o que se passa na cabeça das pessoas, né? Que fazem essas atrocidades, né? Faziam e continuam fazendo, porque não acabou, né? E o máximo foi ver a Emily enxergar, quando a gente fez a proposta e a gente falou assim, como você ia olhar? E ela resolveu colocar no documentário a visão dela, a visão feminina dentro de uma visão completamente machista. Eu acho que foi um dos desafios mais bonitos que a gente passou. Eu acho que você também adorou, porque ela não só leu, ela foi além, ela conseguiu se encaixar como autora dentro daquilo e refazer o desenho com a visão dela. Então, isso é o que a gente quer passar nessas entrevistas. É o quanto que o jovem, de todas as idades, porque a gente fala jovem, mas assim, a pessoa às vezes aprende a ler mais tarde, ou às vezes a pessoa nunca leu direito e aí começa a descobrir a leitura muito mais velho. E isso é maravilhoso, é despertar a vontade de ler, como a gente tem hoje muito mais comum das pessoas assistirem, né? Mas a leitura, quando você desperta, ela vai. Então, fala um pouquinho pra gente de como despertar essa vontade de ler, esse desejo pela leitura. Tá? O que você sente nisso? Só voltando no assunto aí da Emily, né, que ela deu a pena para Capitu escrever, né, a pena para uma visão feminina, né, e é isso daí que a primeira coisa que a gente tem que despertar nos alunos é essa coisa, a gente conhece a história por esse lado, mas e se, por exemplo, na questão lá das grandes navegações, por exemplo, quando eu vou ensinar os Lusíadas para os meus alunos, né, a gente tem o ponto de vista do colonizador,
né? As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. A gente tem a fala, a voz de quem colocou as caravelas no mar e foi desbravar os continentes. Tá, lindo, maravilhoso. Mas vamos dar essa pena para o índio? Para o indígena, né? Para ser mais certo na palavra. O que será que o indígena falaria disso, né? A gente só tem uma visão, a história nos é contada, né? A narrativa está num ponto de vista só. Então, quando a gente fala assim, ah, tá bom, esse é o Bentinho falando, agora vamos ver o que a Capitu vai falar. Isso que tem a força do jovem, da Emily, né? E de pescar isso, né? Pescar, eu digo assim, opa, é isso, né? É isso, né? Porque você não pode ficar só unilateral, né? É lindo, tem um poema do Bertolt Brecht maravilhoso que fala: quem construiu a Tebas? No livro consta o nome dos reis. Quem cozinhou os banquetes, né? Sobre quem triunfaram os Césares? Tantos relatos, tantas perguntas. A gente só sabe a visão de quem ganhou, de quem venceu, de quem conquistou. Mas e a visão de quem foi conquistado? E a visão de quem foi escravizado? Quando será que a gente vai ler essa narrativa? Agora nós estamos lendo, né? Hoje mesmo acabei de sair de uma aula maravilhosa sobre Conceição Evaristo. O meu 3º ano está lendo o livro dela para a Unicamp, que é Olhos d'Água. Então, aí eu dei, é um livro de contos. Então, quando a gente fica desanimado, fala assim, ai meu Deus, né? Ai, até que ponto eles vão ler, até que ponto só vão pegar o resumo, até que ponto o professor sempre está nesse dilema, né? E aí hoje 2 contos foram apresentados brilhantemente. Por quê? Porque as alunas começaram com esse discurso, né? Quem que está escrevendo? É uma mulher preta, é uma mulher favelada, é uma mulher que teve que vencer todas as agruras da vida para ser a escritora que é hoje, inclusive com doutorado. E aí elas ficaram tão inebriadas com a aula da Conceição, com os contos da Conceição Evaristo, que aí acontece o que você acabou de me perguntar, o Cosmo. Como que a gente incentiva a leitura? Lendo. A gente vai para o exemplo, né? Então eu fico muito furiosa com um pai que chega para um professor e fala assim, ai, meu filho não gosta de ler, ah, meu filho nossa, ele não lê, ai, não sei o que precisa, olha, precisa obrigar a sala a ler, porque senão eles não vão ler. E aí você está falando com uma pessoa que não obriga ninguém a fazer nada, muito mais a ler um livro, né? O aluno tem que ir pelo livro por outras vias que não seja obrigação, né? Por isso que ele vai ficar com mais raiva ainda, né? Igual a escola um dia, que eu cheguei e rodei a baiana na escola porque a diretora foi colocar o menino de castigo e colocou na biblioteca. Você vai pegar um livro aí, vai ler e vai fazer uma coisa do que você leu. Eu falei, peraí, biblioteca e livro é castigo? Ou é prazer? Então, a gente já começa com os conceitos de leitura dentro da escola totalmente equivocados, né? Então, aí o pai, ele fica assim, coloca a gente na parede, né? Como se os 50 minutos que eu passasse com ele na sala de aula durante a semana vai resultar em muita coisa, né? Então, o que mais eu posso até falar? Você precisa ler. Quem lê tem mais facilidade para interpretar, conhece mais a visão de mundo, amplia os horizontes. Eu posso ter esse discurso que é fácil para qualquer professor fazer, mas eu posso falar, porque o que grita é o exemplo. Aí chega a professora e fala assim, ah, que ótimo, qual foi o último livro que você leu? Qual foi o último livro que o seu filho te viu lendo? Porque é muito fácil a gente falar, você precisa ler, sem ter lido. O desafio, o que
conquista o leitor, o que forma o leitor é você falar para ler, lendo, né? Então é isso que as alunas hoje, nos contos da Conceição Evaristo, foi de uma profundidade que elas foram tomadas pelo conto e como elas leram, entenderam, né? E contaram para a sala, todo mundo ficou com vontade de ler, né? Então, tem isso daí, né? A primeira coisa que a gente... a leitura é o exemplo. Ana Maria Machado fala isso, né? A nossa... gosto de falar da Ana Maria Machado porque ela é uma super escritora para crianças e adolescentes. Ela tem o prêmio Hans Christian Andersen, que é o Nobel da Literatura Infanto-Juvenil, né? Ela já ganhou. Então, ela sabe o que ela está falando, né? Pela experiência como escritora e tudo. E ela fala isso, né? O que leva uma criança e um adolescente a ler? O exemplo. Então, você pode falar com as professoras, assim, com as pessoas, né? Que você conhece, que gosta de ler. Mas é batata. Ela vai falar assim, o que te inspira a ler? Eu tive uma avó que me contava história. Eu tive uma tia que toda vez que eu ia na casa dela, ela me mostrava a biblioteca. Eu sempre ganhei livros de presente. Quando foi o último presente que a gente deu e esse presente foi livro? A gente dá tudo, a gente dá roupa, a gente dá tênis, dá celular, dá sapato, dá uma coisa que a pessoa já está cheia. E livro? E livro? Quanto que foi o último livro que você deu de presente? Eu acho que ficou uma dica, isso, né? Ficou uma dica incrível que a gente podia dar para os pais. Você quer que seu filho leia? Lê você um livro. Então, nesse caso, é capaz que elas cheguem contando da Conceição e é capaz até que os pais passem a ler aquele livro porque eles querem saber o que o filho está lendo. Mas realmente eu adorei a sua frase porque o pessoal confunde muito a educação com o que você traz de casa e a educação da escola. Se os pais não leem, se os avós não leem, se ninguém fala sobre a leitura, querer que o filho leia só vira um castigo, vira realmente um objeto completamente equivocado. É a mesma coisa no desenho, é a mesma coisa nas outras matérias. Se você já cria o filho falando que matemática é um horror, matemática vai ser um horror mesmo, porque na realidade você já começa olhando a matemática como se ela fosse ou um horror ou difícil ou inútil. Então eu vejo vários pais precisando mudar o discurso. Talvez, mesmo que ele pense aquilo, talvez seja melhor não falar aquilo, porque ele simplesmente vai propagar isso para os filhos. E eu achei incrível que você colocou esse ponto. Gi, a gente não quer estender muito, porque as entrevistas na internet, você sabe que tem que ser mais curtas, mas eu queria muito que você colocasse um incentivo, como a gente fez, acho que a entrevista nossa foi exatamente incentivo à leitura. Então eu acho que dá umas dicas, fala alguma coisa que você gostaria muito que os jovens de todas as idades lessem, porque eu tenho certeza que você vai dar ótimas dicas. O que eu gosto mais de fazer é dar dicas de livros, né? Então a primeira dica eu escutei de um professor que foi dar uma palestra e ele falou uma coisa muito interessante, muito prática, né? Começa a ler um livro, não gostou, pega outro. Não gostou? Pega outro. Até um dia que um livro vai te tragar e te levar para aquele universo que você nunca mais vai querer sair de lá. E aí você vai buscar o tema que você mais gosta. É necessário a gente saber o que eu gosto de ler, né? E aí a gente vai ver que não pode ter preconceito. Eu gosto de ler gibi. Que delícia, é uma leitura, né? Eu já gosto de ler contos, né? Meus alunos descobriram os contos da Conceição Evaristo, estão apaixonados. Falaram assim, que legal que é conto, né, Giza? É muito legal, né? E você gosta de ler romance? Lê romance, né? Você gosta de romance histórico? Ou seja, a gente precisa fazer esse autoconhecimento literário, né? O que a gente gosta de ler? E segunda dica que eu dou, assim, para
bem prática, né? Assim, não tenha preconceito com nenhum tipo de livro, né? Porque às vezes aquele lá que você, eu não gosto de autor assim, eu não gosto de clássico. Meu Deus, quanto clássico bom que está esperando ser lido, né? Clássico não é antigo, pelo contrário, se há um nome clássico, é por quê? Porque atravessou o tempo. Então não é porque ele é antigo que deve ser chato. Mas tem palavras que eu não sei o que é, tem dicionário, né? Então, assim, eu gostaria de desafiar a ler os clássicos maravilhosos que tem. A gente está com autores brasileiros muito bons, né? Essa temática aí da literatura negra, né? Da literatura feita pelos pretos, né? A literatura feminina, de autoria feminina negra. Então, muito bom. Por quê? Porque trata de temas que a gente está lidando no cotidiano. Então, se você não gosta de clássico, porque, lá no século XIX, então leia sobre a atualidade, né? Leia o quê? Aí eu vou começar a citar. Eu já citei Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, um livro maravilhoso e contos curtos. Segundo, um livro contemporâneo do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, maravilhoso, né, que traz essa questão de aluno, de professor, da temática, né, da cor da pele, o que importa, é a cor, é a pele ou o que tem dentro da pele, né? E Itamar Vieira Júnior, que ganhou todos os prêmios com Torto Arado, né? Quer dizer, a questão do campo. Então, são livros assim que traz o cotidiano e traz todas essas questões da ordem do dia que a gente vê nos jornais e tudo de maneira literária, né? E várias dicas aí, né? Outras dicas também de não ter preconceito, né, com o livro. Eu não gosto de suspense, mas às vezes um belo livro de suspense faz a gente ser arrebatado, né? Semana passada eu fui ser júri de um curso de vídeo minuto. Que delícia! Fizeram em cima daquele conto do Júlio Cortázar, um escritor argentino. Então, não só a literatura brasileira, principalmente a brasileira, né, mas outra literatura perto da gente aqui, de um gênio da literatura, que é o Júlio Cortázar, né, do realismo fantástico, né, a continuação dos parques. Os alunos de uma escola pública fizeram a transposição das linguagens da literatura para o vídeo minuto. Ficou maravilhoso, um conto curto. E quanto mais curto tem que ser o negócio, né? Mais imagens tem, porque eles têm pouca coisa para falar e tem que falar muita coisa. Então, por isso que o conto é tão próximo da poesia, né? Por quê? Porque poesia é enxuta, por isso que ela tem tantas imagens, né? Porque uma imagem dentro da poesia fala mais que 1000 palavras, né? Então, o conto se assemelha à poesia por ser curto também, por ter pouco espaço de tempo, poucos personagens, um núcleo só, para dizer tudo aquilo que ele quer dizer. Então, esse conto, Continuação dos Parques, do Júlio Cortázar, é um conto maravilhoso, né? E aí, a gente tem essa internet que está aí, a gente fica o dia inteiro nesse bendito desse celular, né? Então, se eu tenho um celular na mão e um conto na cabeça, que eu achei maravilhoso, vou fazer a transposição das linguagens, né? Eu vou transformar o que eu li num vídeo minuto, igual a Emily fez, né? Vou fazer um documentário dando voz a uma pessoa que não teve o direito de se defender, que é a mulher do século XIX, né? Então, sabe essas coisas assim? Você gosta, né? Você tem essas coisas assim, está mudando a configuração de mundo depois da pandemia, está mudando a configuração de mundo depois do evento do celular. Então, mas o que não vai mudar é que a literatura sempre vai ter um lugar específico dentro da sociedade. E sabe qual lugar que ela assume na sociedade? Por isso que ela não pode ser desprezada, por isso que ela tem que ser incentivada.
não só por professores, mas por todas as pessoas, familiares, toda a sociedade tem que valorizar a literatura, porque o William Faulkner, um grande escritor, fala uma coisa da literatura que eu quero encerrar essa entrevista com isso. O que a literatura faz é o mesmo que acender um fósforo no campo no meio da noite. Um fósforo não ilumina quase nada, mas nos permite ver quanta escuridão existe ao redor. A literatura tem, uma das funções da literatura é fazer a gente ver quão escuro é o lugar e o mundo que nós habitamos. E quando a gente acende um fósforo, apesar de pouquíssima claridade, ele já nos dá essa sensação, né? Da onde nós estamos, o que somos e o que estamos fazendo para sobreviver. Depois disso, acho que eu não tenho muita coisa para falar. A única coisa que eu vou finalizar é que pegar o gancho da Gisele e botar vocês para escrever, tá? A gente no Crono, a gente tem feito muito esse trabalho de botar a garotada para escrever, incentivar a escrever, porque exatamente com a venda do celular todo mundo fala muito, mas escreve pouco. Voltem a escrever, é uma delícia. Descubram o prazer de escrever e de contar e de escrever uma poesia. Arrisque, tente, vale a pena. Então, obrigado, Gisele. Não precisa mostrar pra ninguém, né, Cosmo? Não, guarda para você, se não quiser. Se você não quiser, escreva para você. A escrita, mesmo. Ela é terapêutica. Muito. E então, pessoal, a gente vai voltar a falar com a Gisele em breve. Qualquer dia desses a gente chama ela para falar especificamente de alguns autores, alguma coisa nesse sentido. A gente pensa junto, né, Gi? E obrigado a todo mundo que está aí. E vamos falar mais de literatura. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tá?